Direto no assunto. Pode acreditar. Inscreva-se no canal Paulo Mesquita no YouTube. Curta, comente, compartilhe. Vamos levar mais longe nossas posições e opiniões. Direto no assunto, com Paulo Mesquita. Olha, as estimativas no mundo e sobre o número de mortes causadas por governos comunistas variam amplamente, dependendo das fontes, metodologia e interpretações políticas. Os números mais citados vêm de análises históricas e regimes como a União Soviética sob Joseph Stalin e da China sob o regime de Mao Tse-tung. E ainda do Camboja, viu? Lá do Camboja, do Khmer Vermelho, entre outros que podemos analisar. Na União Soviética, estima-se que entre 20 e 30 milhões de pessoas morreram devido ao expurgo no regime comunista daquele país. Lá na China, sob Mao Tse-tung, o grande salto adiante de 1958 a 1962, um programa de industrialização e coletivização forçadas, causou uma fome massiva que matou entre 30 e 45 milhões de pessoas naquele país. Estimativas sugerem que o total de mortes sob Mao varia entre 40 e 70 milhões de pessoas. Só lembrando que a China é muito populosa, viu? Lá no Camboja, o regime do Khmer Vermelho, ele liderado por Pol Pot, de 1975 a 1979, foi responsável pela morte de cerca de 1,5 a 2 milhões de pessoas, ou aproximadamente um quarto da população cambojana, devido a trabalhos forçados, execuções e também a fome. Lá na Coreia do Norte, que continua fortemente lá o regime comunista, o regime autoritário contínuo, junto com a fome na década de 90, causou a morte de centenas de milhares a mais de 1 milhão de pessoas devido à fome e à repressão política. Na Europa Ocidental, também em outros estados que faziam parte dos satélites da União Soviética, muitas mortes, como na Alemanha Oriental, Romênia, Hungria, muitas mortes por causa da política admitida por aqueles países voltada para o comunismo. No total, as estimativas de mortes sob regimes comunistas ao longo do século XX variam de 65 a mais de 100 milhões de pessoas, dependendo da interpretação de eventos como a fome, se considerada uma consequência direta de políticas governistas, e a inclusão de civis mortos em guerra. Pois é, o presidente do Brasil, já em discurso, e aqui no Brasil, né, o presidente que está atualmente no poder, o Inácio da Silva, ele no discurso lá, falando sobre a posse do Dino, ele disse que pela primeira vez no Brasil tem um ministro comunista na corte. Comunista, ele diz com todas as palavras. Também num outro discurso dele, ele disse que tinha orgulho de ser chamado de comunista. Ele disse que tinha orgulho de ser chamado de comunista. E talvez seja por isso que o partido dele, o PT, tem tanto apreço pela ditadura de Maduro, que é uma ditadura comunista, socialista, apontando para o comunismo. E também enfáticas defesas a Cuba, que é um país já no regime comunista, com uma miséria campeando em torno aí de 95% das pessoas. Uma desgraça completa e total. Primeiro, você não sabe praticamente nada que acontece nesses países, porque são regimes fechados, totalitários, não tem imprensa livre, não tem jornal, não tem rede social. Então ninguém sabe exatamente como está por lá. O que sabe-se é que há uma opressão gigantesca. Agora mesmo, a ONU, a bem esquerdizada ONU, já disse que
o Maduro está praticando crimes contra a humanidade lá na Venezuela, por causa das repressões. Tanto é que o opositor dele ganhou, mas não levou, porque um ditador não sai por eleições. Eleição e democracia, na boca de ditador, é apenas para adoçar o bico dos inocentes, ou aqueles que fingem-se inocentes, ou aqueles que fingem, eu não sabia, deixa de conversa. Desde quando eles falam em democracia, até tomar o poder. Depois que toma o poder, adeus. Aí não sai mais, pela democracia não sai mais. Normalmente só sai na bala, viu? Na bala, no canhão, no foguete, no torpedo, em qualquer coisa aí e tal. Mas é difícil sair quando realmente o regime comunista se instala, ou o socialismo de coalizão aí, a ditadura se instala, não sai mais. Não sai pelas vias legais, só sai por uma força truculenta, seja lá de quem for. Então, hoje nós trouxemos aqui para mostrar para você que essa cantilena, esse discursinho, inclusive gente lá da justiça dizendo, no Brasil, ri até da cara dos outros, quando diz, no Brasil não tem mais comunismo. É claro, porque eles são diretamente beneficiários disso. Quem é que é beneficiário do regime comunista? A nata, a casta de cima, que está em cima, dominando tudo. Primeira coisa que as pessoas fazem para dominar você é tirar qualquer poder de reação de você. Por que os regimes socialistas, inclusive no Brasil, o PT, por exemplo, é terminantemente a defesa do cidadão de bem. A minha defesa, mesmo que eu esteja coberto de razão, pagando tudo, tributando tudo, mas eu não tenho o direito de me defender. Agora, o bandido, você pode olhar, veja se alguém está tomando arma de bandido. Não é à toa que nos morros do Rio de Janeiro, lá em alguns cantos de Brasília, nas capitais do Brasil, tá aí o crime organizado, fazendo, tem até inclusive candidatos e outras coisas mais, fazendo exibicionismo de armas e outras coisas mais, e no entanto, cadê o poder público? Vai tomar como? Não toma, porque indiretamente tem um interesse lá, meu amigo, Só para você ter uma ideia, a Bahia, que é aqui no nosso Nordeste, a Bahia, que está dominada pelo PT, pela esquerda, há em torno de 20 anos ou mais, das 10 cidades mais perigosas do Brasil para se viver, eu estou dizendo das 10 cidades mais perigosas do Brasil para se viver, lá tem 7. Amigo, isso é aceitável? Não é aceitável, é uma coisa absurda do absurdo. Vou repetir aqui para você não esquecer. A Bahia, que é um dos estados mais esquerdistas do Brasil e que está no Nordeste, onde o PT, a esquerda, manda em torno de 20 anos ou mais. Agora, a capital já não manda mais. Tem um certo tempinho aí que não manda, desde a outra vez. Agora perdeu de novo. Mas eles mandam há muito tempo no estado. No entanto, das 10 cidades mais perigosas para se viver do Brasil, 7 estão na Bahia. Isso é uma coisa absurda, amigo. Muito absurdo. Tá lá. Então, mas a cantilena é essa. Não, porque é o direito, não sei o quê, porque o bandido, porque a polícia mata, porque não sei o quê. Meu amigo, eu acho até lindo, sabe, esses caras que ficam dizendo, não, porque a polícia é isso, que a polícia é aquilo outro. Eu quero ver quando você precisar, quando um tiver com 3 oitão no seu pé do vidro, que 3 oitão hoje é brincadeira de menino, né? É coisa muito mais poderosa. Eu quero saber de quem você se lembra na hora, além de Deus, né? Porque a gente se agarra com Deus, Todo-Poderoso, que é quem pode fazer, desfazer e depois fazer de novo. Se lembra logo da polícia. Se alguém bater na tua porta, se o ladrão estiver destelhando sua casa, meu amigo, pode ter certeza que você vai ligar para a polícia. Qualquer perigo, você vai ligar para a polícia. Você acha que a polícia vai enfrentar bandido com rosinha, com palavras bonitas, com boas maneiras e tal, assim, olha, o papai está dizendo que você não faça isso e tal. Isso não funciona, moço. Eles só respeitam besouro, e besouro quente. Pode ter certeza, o resto eles passam por cima de tudo. E tem uns que enfrentam de qualquer jeito, sabendo que vai morrer, mas estão aí trollados de tudo na droga e enfrenta tudo. Então, cuidado, esses discursos são velhos. E está aí no Brasil.
a tendência e a luta ferrenha para instalar esta miséria chamada comunismo no Brasil. Ah, Paulo Mesquita, aqui não tem. Sim, não tem, meu amigo, mas é um passo de cada vez. Você está pensando que é de uma hora para outra? É? Não, amigo, é um passo de cada vez. E vai indo, daqui a pouco, tchau, mamãe, tchau. Porque quando a população tiver completamente amordaçada, sem nenhuma possibilidade de reação, acabou. O cachorro pode ser o mais valente da face da terra. Se ele tiver com uma focinheira de aço, ele não morde ninguém. Pode soltar, ele rosna, pula, sacode para lá, sacode para cá, mas não mata ninguém, porque ele está com uma focinheira de aço onde é a sua defesa. É assim uma sociedade. Quando ela perde completamente o poder de reação, acabou. Acabou, não tem. E o que é o poder de reação numa democracia? É bater, é quebrar? Não, senhor. É o contrário. É levantar faixa, é fazer movimentação pedindo e clamando às autoridades, fazendo com que aqueles que vivem da política possam se manifestar. Os representantes escolhidos por esse povo possam se entender de que há uma tendência desse povo pedindo o mínimo do mínimo da respeitabilidade para a sua própria segurança. Numa democracia, é exatamente a maior arma. É o povo reunido pacificamente, levantando bandeira, levantando cartazes, falando alguma coisa, sem arma, é claro. Quebrar sempre foi a ação da esquerda. O bloco, aquele grupo terrorista lá, que foi e também trouxe aqui alguma coisa para o Brasil, que foi nem me lembro o nome da imundícia, que chegou aqui no Brasil, que quebra, que queima, que faz e que acontece, tudo seguindo sequência aí do PT. Eu te pergunto, lá na guerra do Oriente Médio, que agora, graças a Deus, e a liderança gigantesca e a tecnologia de Israel conseguiram eliminar o cara mais perigoso, um dos mais perigosos do mundo, que arquitetou tudo aquilo que aconteceu em 7 de outubro do ano passado, lá em Israel. Mas veja de quem o governo brasileiro está ao lado, meu amigo, do Hamas, do Hezbollah e de outros países que fazem parte da escória da humanidade, porque lá eles não respeitam democracia, esse negócio de democracia é conversa para pegar você aqui no Brasil, lorota, apenas para se eleger e permanecer no poder, só discurso, porque na prática é completamente diferente, só para você ter uma ideia. O único país realmente democrático do Oriente Médio é Israel. O resto tudo é reinado, é ditadura completa mesmo e tal, e pronto. Mas com quem o Brasil se alinha? Exatamente com quem não tem democracia nenhuma, amigo. Nenhuma. O Irã tem democracia? Não. A China tem democracia? Não. Cuba tem democracia? Não. Venezuela tem democracia? Não. Todos os países que não tiver democracia, tá lá o Brasil batendo palma, através desse governo que está aí. Este é o nosso Direto no Assunto. Pode acreditar. Eu vou só complementar com este Desmanchando Narrativas. Não existe duas verdades. O fato é quem faz a história. Direto no Assunto. Desmanchando Narrativas. Nos últimos anos, a presença da palavra comunista tem se intensificado nos debates públicos e políticos do nosso país. Enquanto uns acusam seus adversários de serem comunistas, outros sentem orgulho da atribuição do termo ao seu nome. No entanto, você já se perguntou o que significa ser comunista? Para os desavisados, ser comunista significa querer lutar por uma sociedade mais justa e igualitária, onde a riqueza é melhor distribuída, as famílias permanecem unidas e as vidas são valorizadas e preservadas. Afinal, é isso que encontramos nas apostilas escolares. Uma luta do bem, o proletariado contra o mal, a burguesia. Porém, quando olhamos para trás, a história nos mostra que, na prática, a teoria é outra. Do Império Soviético à Ilha de Cuba, do leste europeu à China maoísta, a implantação de regimes comunistas fez do século XX o mais sangrento da humanidade. Se até hoje
você aprendeu que a luta comunista era contra as desigualdades e as injustiças criadas pelo capitalismo, é nosso dever, como comunicador, revelar os fatos que foram escondidos de você. Foi exatamente esse espírito revanchista que levou durante os regimes comunistas ao morticínio de milhões de pessoas que seriam exploradoras do povo do primeiro momento, prática que se estendeu posteriormente a todos aqueles considerados inimigos da revolução, ou seja, opositores dos líderes comunistas. Com o total colapso da revolução proletária, pelo simples fato que os proletários ocidentais enriqueceram além dos sonhos, enquanto os proletários russos, lá no paraíso socialista, precisavam ficar 8 horas na fila para ganhar um pedaço de pão, o marxismo se transmutou no identitarismo. A luta não é mais de proletários contra os donos do capital, mas de negros contra brancos, de mulheres contra homens, de gays contra héteros, ironicamente, em boa parte bancada por bilionários que perceberam regimes socialistas como um caminho para aumentar o seu poder e também a sua fortuna. O objetivo é destruir as bases do tecido social, para então criar uma nova sociedade mais igualitária e justa. Isso entre aspas, viu? É uma ironia. Obviamente, o resultado será o mesmo da primeira onda revolucionária marxista. Miséria e totalitarismo para o povo, poder e riqueza além da imaginação para os membros do partido e seus satélites. Veja se Maduro na Venezuela sofre alguma restrição de alimento. Mas o povo de lá, mais de 90% estão na linha da pobreza. Veja se o líder de Cuba sofre algum tipo de falta de alguma coisa. Mas veja que lá a pobreza é bem grande. Veja se o líder da Coreia do Norte sofre falta de alguma coisa. O mais luxuoso possível. Não sofre nada. Porém o povo, numa miséria que infelizmente o mundo não tem nem condição de conhecer, de tão fechado que é aquele país. A extrema esquerda tem como principal combustível o ressentimento e a inveja. A responsabilidade pelo fracasso não é do indivíduo, mas da sociedade opressora. Tal sentimento é instrumentalizado por inescrupulosos que enxergam no projeto revolucionário uma forma de ganhar a vida. E neste sentido, tem um monte de gente, inclusive colegas meus, radialistas, jornalistas, informados, com curso superior, professores e outros mais, que vão nesta maré no intuito de se dar bem. Apenas isso. Não se engane. Esse pessoal da extrema esquerda não tem o menor interesse em acabar com a pobreza, o racismo, a discriminação, a misoginia e outras coisas mais. Ao contrário, pois se tais problemas fossem resolvidos, eles perderiam o emprego, as eleições e acabaria com a cantilena e as narrativas tão nojentas que sempre estão a todo momento falando por aí. É por isso que onde eles tomam o poder, os problemas só aumentam. O objetivo é criar mais pobreza, mais racismo, mais discriminação, para continuar parasitando a máquina pública e desfrutando de salários nababescos, ficar de viagem, sendo patrocinado por ONGs, viagens de jatinho, cargos em empresas públicas e todo tipo de benesses, escravizando aqueles que dizem defender e destruindo a sociedade no processo. Observe se não é assim. Veja se não é assim. Hoje, você dizer o óbvio pode ser crime. Você dizer que um homem é homem ou uma mulher é mulher pode ser crime. Você dizer o óbvio que uma mãe é quem amamenta e o pai é quem sustenta, você pode estar incorrendo em um crime. Até onde vai parar as distorções? Quando nem o óbvio
aprovado pela própria ciência, você tem condições de falar. Este é o nosso Direto no Assunto. Pode acreditar. Direto no Assunto. A verdade que você precisa saber. A história que você precisa aprender. Aprender.